Amados, vamos abrir então em Romanos capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 até o 13. Romanos capítulo 9, versículo 6 a 13. Assim diz a palavra do Senhor: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém. Mas, irmãos, quem não teve dúvidas na vida, na carreira cristã? As dúvidas são comuns. O próprio João Batista disse para que seus discípulos perguntassem para Jesus: és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Elias, Moisés, Jeremias, Jó, eles colocaram as suas perguntas e os seus dilemas diante de Deus. Vez ou outra, nós enfrentamos então dúvidas, questionamentos que se levantam dentro de nós. O próprio Senhor Jesus foi ao encontro dos seus discípulos e disse: por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por quê? Por que vocês se entregaram a tantas dúvidas? E uma dúvida comum é: será que eu sou cristão de verdade? Será que eu sou salvo? Será que eu estou seguro se eu morrer hoje? Como responder isso? Onde estaria a nossa segurança de salvação? Onde nós lançaríamos a âncora da nossa alma? E Paulo trata de alguns desses pontos aqui em Romanos 9, 6 a 13. De fato, é tanto conteúdo que nós temos que dividir assim o capítulo, mas a ideia geral nós nunca podemos perder de vista. Paulo está falando sobre Israel. E alguém poderia dizer: Paulo, Deus nos ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O evangelho da salvação é o evangelho da pessoa de Jesus Cristo. Mas Paulo, e Israel nos planos de Deus? E o propósito de Deus para Israel? O texto diz que Deus tinha planos para Israel, a partir do versículo 1 até o versículo 5 que nós vimos já. E Paulo ficava muito triste e angustiado. E ele se colocou numa posição até extrema. Eu mesmo estaria disposto a ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus compatriotas, meus irmãos judeus. A eles pertence adoção, glória, aliança, legislação, culto, promessas, patriarcas, a descendência messiânica. Então alguém poderia olhar para isso e dizer o seguinte: a palavra de Deus
falhou? Será que Deus teve uma intenção com Israel e não se cumpriu? Será que foi uma aliança que não deu certo? Então Deus substitui por outra aliança no lugar da antiga, no sentido de desfazer algo que não funcionou? Será que a palavra de Deus falhou? Paulo já se livra desse pensamento quando diz: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Falhar aqui significa tornar nulo ou cair é algo vão, algo que não serve para coisa alguma. Então Deus fez uma aliança com seu povo, então será que aquela aliança agora não serve para nada? Não faz a menor diferença? Paulo vai responder essa questão dizendo o seguinte: o Israel espiritual está dentro do Israel étnico. É assim que se resume basicamente essa questão de um Israel dentro do Israel. Olha só, versículo 6, vai acompanhando o pensamento. Nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. São de Israel, mas não são israelitas. Hoje seria mais ou menos pensar o seguinte: nem todo membro da igreja é membro do reino dos céus. Seria mais ou menos assim, só para ilustrar algo semelhante a isso. E Paulo, que era muito versado e abençoado no seu conhecimento do Antigo Testamento, cita 4 referências do Antigo Testamento: Gênesis 21, Gênesis 18, Gênesis 25, e por fim, ele cita também Malaquias, no final: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, Malaquias capítulo 1. Ou seja, se nós pensamos alguma coisa, pensemos, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Nós cremos, por isso falamos, disse Paulo. Se você olhar aí na sua Bíblia, a maioria das Bíblias, quando é uma citação, tem um recuo assim na margem. Não apenas um parágrafo, mas um recuo para identificar as citações. Você vai encontrar um monte aí, se a sua Bíblia está formatada desta forma, um monte de citações do Antigo Testamento. Porque a Bíblia é uma só. A mensagem da palavra de Deus é única. Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, converge, caminha para o mesmo ponto, que é Jesus Cristo. Os verdadeiros israelitas, poderíamos dizer também, os verdadeiros filhos de Deus, são abençoados com a promessa. Veja o versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão, ou seja, segundo a carne, segundo o sangue, são todos seus filhos. Mas, está fazendo um contraste, em Isaque será chamada a tua descendência. Essa palavra aparece lá em Gênesis capítulo 21. Naquele conflito, naquela perseguição de um irmão para com outro, Ismael perseguindo Isaque. E aí Deus fala isso para Abraão: não em Ismael, mas em Isaque será chamada a tua descendência. O argumento de Paulo, então, é o seguinte, vai acompanhando isso, porque se perder esse ponto, não chegamos juntos no mesmo lugar. O argumento de Paulo é o seguinte: os dois eram filhos de Abraão. Portanto, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, porque Ismael era filho, mas não era descendência espiritual. Abraão, sim. Um era filho da promessa, outro era filho carnal, não espiritual. São 2 filhos, mas apenas um recebe a promessa. E de uma forma interessante, é o filho gerado milagrosamente por Deus, indicando com isso a descendência, então, espiritual. Abraão
Isaac, ou seja, Sara, Rebeca, e muitos outros nascimentos miraculosos do Antigo Testamento apontam para a descendência espiritual. E Paulo enfatiza muito esse ponto, quando ele diz lá em Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 8. Os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Gênesis 12. Onde está o Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João? Sim. Mas lá em Gênesis 12 você encontra o Evangelho, a bênção de Deus para todos os povos. E lá atrás você encontra o Evangelho, Gênesis 3,15. O Messias esmagaria a cabeça da serpente. E no primeiro versículo você encontra o Evangelho, porque Deus criou os céus e a terra e cria novos céus e nova terra no reino do Senhor Jesus. Paulo disse já em Romanos capítulo 2, ele volta, ele traz de novo o tema: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne, Romanos 2,28. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. A letra mata nesse sentido, quando ela não é acompanhada pelo coração, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, apenas para ilustrar, para esclarecer, seria o equivalente dizer hoje: fui batizado. Ótimo. Mas você crê em Jesus? Porque o batismo em si mesmo não regenera, não salva, não é, digamos, um passo em direção à salvação. Assim como a circuncisão também não era. E Deus disse: circuncidai o vosso coração, não a carne. O que Deus quer saber então de nós, ou seja, o que Deus coloca para nós esta noite, não é se nós somos membros somente, ou se somos batizados, se entregamos o dízimo, se frequentamos a igreja. O que Deus coloca diante de nós, como um desafio, como um questionamento, como uma confrontação mesmo, é o seguinte: será que você é meu filho mesmo? Será que você é cristão verdadeiro? Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que o seu coração diz sobre Cristo? E sempre foi assim. Sempre. Os judeus diziam assim: temos por pai a Abraão. Igual, ou seja, logo, Deus nos ama. É a velha falácia de que a primeira frase não leva à segunda e muito menos à conclusão. Temos por pai Abraão, então somos salvos. E João Batista então diz em Lucas capítulo 3, versículo 8: não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Em João capítulo 8, quando Jesus está com aquela controvérsia com os judeus falam: o nosso pai é Abraão. Ou seja, então nós não somos escravos do pecado, nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus, nós estamos seguros. Por quê? Porque Abraão é nosso pai, eles falavam. Sabe o que Jesus respondeu para eles? O vosso pai, sabe quem que é? É o diabo, porque ele é mentiroso, e a vida de vocês é mentirosa, vocês são hipócritas, vocês vivem na prática do pecado. Amados irmãos, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Deus está colocando diante de nós o seguinte: você tem convicção da sua salvação? Você tem certeza da sua filiação? Qual é a base da sua segurança? O que você sente? O que você faz? Estará completamente perdido. A nossa única confiança, amados irmãos, só pode ser a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais nada.
nenhum lugar será possível para apoiarmos a nossa vida. Os verdadeiros israelitas, então, primeiro, são abençoados com a promessa. Segundo, eleitos pelo propósito eterno de Deus. Olha só, o versículo 8. Filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não somente ela, mas também Rebeca. Agora entra em Rebeca. Vimos Abraão, Sara, casal, agora Rebeca. Ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, olha agora, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Abençoados pela promessa e eleitos pelo propósito eterno de Deus. A promessa, então, é fundamentada no propósito eterno da eleição. Por isso que Deus diz: com amor eterno eu te amei. Não amor condicionado ao nosso amor, nem amor circunstancial, como é o nosso, que é falho. Se fizer isso, eu trato bem. Se não fizer, eu não trato. Deus não é assim. Deus ama com amor eterno. E não amor, digamos assim, meritório. Porque o pecador não poderia alcançar mérito algum diante de Deus. Somente em Cristo nós confiamos para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa santificação. Por isso que em Efésios 1, o mesmo Paulo diz, em amor nos predestinou. Em Atos capítulo 13, verso 48 diz, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmãos, essa doutrina não é para especulação, nem é para ficar debatendo na internet, ou tendo um prazer exatamente na doutrina em si, dizer, isso, eu sou calvinista. Não, é para pensar na glória e na eternidade do amor de Deus por nós. O amor que escolheu antes. O amor que ama primeiro. A eleição, então, prevalece. Paulo depois vai dizer o seguinte, há injustiça da parte de Deus? Até hoje essa pergunta é levantada diante da eleição. Mas a própria pergunta está errada. Nós não podemos dar uma resposta quando até a pergunta está errada. A injustiça da parte de Deus, a eleição não é uma questão de justiça, mas de misericórdia. Se Deus condenasse a humanidade inteira ao inferno, ninguém poderia questionar nada. Seria completamente normal, natural, cabe, justo, não teria problema algum, digamos, no que se refere à justiça, à santidade e ao ser de Deus. Se Deus quis, para exaltar a sua graça, salvar alguns, isto é um ato de misericórdia. Então ninguém aqui é mais bonito do que outro, por isso que Deus salvou. Não é Deus viu que eu seria aquele servo, por isso que Ele me escolheu. Não tem isso na Bíblia. Deus nos escolheu apesar do que éramos e somos hoje, inclusive. Irmãos, a doutrina da eleição exalta a graça do nosso Deus. Porque nós chegaremos diante do Senhor dizendo, nas palavras do hino Amazing Grace, foi a graça que me trouxe até aqui. Não existe nada na vida cristã, não existe nenhuma bênção que nós não coloquemos na conta, por assim dizer, da graça. Tudo é a graça de Deus. Tudo é a pura misericórdia do Senhor. Absolutamente tudo. Veja, para que o propósito de Deus quanto à eleição
prevalecesse. A eleição é eterna, a eleição é incondicional, a eleição é cristocêntrica. Diante da eleição, irmãos, o que deve brotar no nosso coração? Primeiro, gratidão. Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Como Agostinho de Hipona dizia, Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu quando eu mesmo era um inimigo teu. Quando eu te odiava, o Senhor me amou. Não é um amor natural, familiar, é um amor diferente, é um amor superior, é um amor glorioso. Por isso que brota no nosso coração gratidão e evangelização. Porque aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, efetivamente, Ele salvará. Não é que um é mais fácil, o outro é mais difícil. Todos são impossíveis quanto à salvação, se Deus não agisse. Mas Ele age. Então você pode evangelizar, você pode orar, você pode pregar, você pode insistir, porque se for o propósito de Deus, Ele vai abrir aquele coração, a palavra vai entrar e a pessoa será salva. Isso encoraja, irmãos, o nosso evangelismo. E a adoração, nós adoramos, irmãos, dizendo: bendito seja o Senhor pela minha eleição, pelo amor que se revela nesta graça da predestinação. Na oração, a doutrina da eleição encoraja a oração, porque você confia no propósito de Deus, você confia tudo em Deus, não em si. Por isso que não é o método, é o Espírito Santo. A igreja não precisa de novos métodos, ou de coisas novas, vamos implantar isso, vamos implantar aquilo outro, a novidade pela novidade. Não, a igreja precisa de mais espiritualidade, a igreja precisa de mais oração, a igreja precisa de mais vida, a igreja precisa de mais amor entre os próprios membros, a igreja precisa de mais leitura da palavra. Sabe o que acontece então quando prega? Deus alcança. Conversava hoje com a minha tia Marina sobre nosso irmão Ronaldo Lidório, missionário. Certa vez ele chegou, irmãos, numa aldeia. Com muito esforço ele chegou naquele lugar com GPS, aquelas botas, o índio lá indo na frente dele, abrindo caminho. Quando chegou naquele lugar tão distante, o povo já era crente. E ele perguntou, mas como assim? Tinha lá o senhor João, não era pastor, não tinha curso, mas tinha vida com Deus. E amados irmãos, o Ronaldo Lidório disse, aquele homem me constrangeu, porque eu estava com todo equipamento lá, e o seu João sem nada, mas com toda a vontade do mundo, com todo o amor do mundo por Deus e pelos não alcançados, e Deus salvou. Importa mais então uma vida de oração, de conhecimento da palavra, de amor pelas pessoas. E Deus faz a obra. Deus faz a obra. Esse irmão Ronaldo Lidório, andando pelos rios, se afastou do grupo, continuou, e a água começou a subir. Existem certas regiões, quando a água começa a subir, já era. Não tem mais o que fazer. E a água começou a subir, não tinha como ele voltar, ele não sabia o que fazer naquela situação. Ele orou a Deus. Um bando de pássaros apareceu assim, e ele entendeu que Deus estava dirigindo aquilo. Ele seguiu aqueles pássaros e chegou na tribo. Chegando lá, construiu uma casa para fazer a obra ali. Desenhou pássaros assim, voando, indo para algum lugar. E embaixo ele escreveu: Deus nos mostrará o caminho. Ele é um missionário conhecido no mundo todo hoje. Ele tem um conhecimento do grego como poucas pessoas têm. Mas se você ouvir ele falar, você vai encontrar um homem extremamente humilde, acessível, cheio de amor por Deus, pelos perdidos e pelos irmãos. É óbvio que Deus vai usar um homem como este. Amados irmãos, que esta doutrina da eleição gere então evangelização. Eleitos pelo propósito eterno.
E por último, ligado a esses dois, chamados pela soberania de Deus. Diz o texto que Rebeca concebeu de um só. Isso é uma, como se chama, expressão idiomática. É claro que concebeu de um só, mas é um jeito de falar que ela tinha apenas um marido. Certo? Rebeca concebeu de um só, Isaque, nosso pai, ou seja, a descendência vem vindo de Isaque, não de Ismael, que está fora. Eleição acima das leis humanas. O que está no versículo 12 não era o comum. O mais velho será servo do mais moço. Mas Deus é soberano. Já viu isso? Deus salvar aquela pessoa que você diria, aquele ali não vai ser salvo. Aquele ali só falta ser crente, que é uma coisa muito estranha de se dizer. Então falta tudo, não é? E parece que a pessoa já tem muita coisa conquistada também. Não tem nada. Quando nós confiamos em Cristo, nós chegamos assim sem nada nas mãos. E falamos, Senhor, só em Ti confio. A Tua cruz me salva completamente, porque eu não tenho nada nas minhas mãos. E depois o cristão deve se apresentar diante de Deus, não de mãos vazias, mas por gratidão. Porque ama, porque adora. O mais velho será servo do mais moço. Não por causa daquelas coisas que Jacó inventou, mentira, mas por causa do propósito soberano de Deus. E Deus diz assim: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A palavra aborrecer aqui se refere a ignorar, desprezar. Algumas versões, se não me engano, a corrigida coloca até odiar. A palavra aparece em Mateus capítulo 6, quando Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se, no original a mesma palavra, de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ou seja, aquele escravo, ele serve um senhor, ele não pode ficar dividido entre dois senhores. Então ele serve este e não aquele. É a mesma palavra que aparece. Deus amou Jacó e Esaú. Não, ele não quis amar Esaú. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, aparece novamente a mesma palavra aqui para aborrecer. Se alguém não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então veja, não é que nem nasceu e Deus já está odiando ali Esaú. Não é isso que o texto está dizendo. O que nós temos aqui é o propósito de Deus quanto à salvação. Ele amou Jacó, ele quis salvar Jacó, ele tinha um plano para Jacó e para Esaú. Não, ele preteriu, né? Ele ignorou, ele desprezou, ele odiou. São descendentes, Edom é descendente então de Esaú. Mais uma vez, Paulo, diante disso, nós vamos ver mais para frente, Deus permitindo, levanta o seguinte questionamento, porque ele já estava acostumado com as pessoas questionarem essas coisas. Então, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então alguém poderia dizer, então é Deus quem converte, é Deus quem sabe, então por que ele está reclamando do estado das coisas? É uma pergunta ofensiva. Por isso que Paulo diz, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Irmãos, que somos? Eu não falo nem quem somos, eu falo que somos, para colocarmos Deus diante de nós e questionarmos alguma coisa. E Deus nos repreende como repreendeu a Jó. Jó, quem é você para questionar os meus caminhos? Deus faz, irmãos, o que Ele quer, com quem Ele quiser. Ele é soberano. Nós descansamos na soberania de Deus, na bondade de Deus. Agora não nos cabe entrar nestes assuntos apenas com aquela curiosidade de conhecimento, aquele prazer assim da própria teologia em si mesma. Isso é uma idolatria do conhecimento teológico. A teologia, irmão, certamente é boa, é necessária, precisamos ler, conhecer, é útil. Mas chega um ponto, irmãos, em que nós
paramos. Chega um ponto em que nós dizemos: Senhor, os teus caminhos são incompreensíveis. E não por quê este e não aquele, por que Deus permite isso, por que Deus não permite aquilo. Deus nos chama de servos. Quando o Senhor dizia, faça isto, o servo não levantava e dizia, por quê? Você consegue imaginar isso? Alguém falando para o seu chefe, não, por quê? Não quero fazer. Por que eu tenho que fazer? Às vezes nós pensamos em questionar os caminhos de Deus. Diante da eleição, vamos adorar. Vamos dizer, Senhor, louvado seja o teu nome por tua soberania. Se o Senhor quis mostrar a sua bondade em alguns vasos e o seu juízo em outros vasos, que ele seja glorificado em todas as coisas. Porque Deus é glorificado nos novos céus e nova terra. E Deus é glorificado, sabe onde também? No inferno. A ira de Deus presente no inferno glorifica a Deus também, porque é a manifestação da sua justiça. E nós que ainda somos bem fracos, ainda não conseguimos ver tão claramente isso. Mas no dia final, irmãos, diante do juízo de Deus, nós não vamos mais estranhar, ficar olhando assim meio que perplexo, nós vamos adorar o Senhor, dizendo, justos e verdadeiros são os teus caminhos. O que nos compete? Eu sempre tenho falado isso aqui. Irmãos, o que nos compete é pensarmos o seguinte: por que eu sou cristão? Onde está a minha confiança? Na palavra que não falha? Na promessa que eu disse diante dela, amém? No amor de Deus que encheu a minha vida? Ou será que eu entendo que é pelo sangue que eu sou um cristão? Porque sou filho de alguém? Porque estou numa igreja? Porque faço coisas? É o sangue? São as obras? Ou é somente Jesus? Abra, por favor, no Evangelho de João para encerrarmos, capítulo 1. Aqui está a resposta, irmãos. E que possamos sair deste culto louvando a Deus pela graça dele nas nossas vidas. Que possamos sair deste culto louvando o nome do Senhor, porque nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, ou seja, Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam. E que você possa dizer, mas Senhor, eu te recebo. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, eles não receberam, mas quem recebeu, deu-lhes o poder, ou seja, a autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está aqui a resposta. É filho de Deus, aquele que crê no nome do Filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É receber Cristo para ser filho. É receber o Filho para ser filho. Tem uma música, irmãos, muito bonita, que diz, eu nasci de novo. E essa música começa dizendo, Senhor, abre os meus olhos, para que eu consiga ver. O meu passado, teu sangue apagou. Eu nasci de novo, eu agora sou um filho teu. Receba então o Senhor Jesus. E você que já é cristão, adore o Senhor, pelo amor eterno que Ele teve pela sua vida, pela igreja, pelos gemidos do Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos orar.
Senhor, concede-nos a experiência, Pai, mais profunda do Teu amor. Os Teus planos, ó Deus, os Teus caminhos, os Teus propósitos, os Teus pensamentos, que profundos. Senhor, só podemos agora Te adorar, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Antes de nascermos no Teu coração, já éramos Teus. Louvado seja o Teu nome pela promessa. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo chamado. Louvado seja o Teu nome pela eleição eterna. Que a Tua graça, Senhor, seja exaltada na nossa vida. Que a Tua graça, Senhor, seja exaltada no culto. Que a Tua graça, Senhor, seja exaltada nos nossos pensamentos, nos nossos hinos, nas nossas orações. Ó Deus, isto é tão profundo, isto é tão glorioso, é tão consolador, ó Deus, estes pensamentos sobre o Teu amor. E não permita que estejamos em outro lugar, pensando em outras coisas, vagando em pensamentos vãos e inúteis, centrados no homem. Que a nossa vida esteja centrada em Cristo, o nosso maravilhoso e glorioso Salvador. Ó Deus, se alguém aqui pensa ser cristão e ainda não é, mostra, Senhor, mostra. Porque João Batista disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Converte-nos, Senhor, a Ti, porque quando o Senhor converte, de fato somos convertidos. Obrigado porque o Senhor nos amou. Ó Deus, quando nós estávamos tão longe, tão contrários a Ti, mas o Senhor nos amou, o Senhor prevaleceu sobre a dureza do nosso coração. Louvado para sempre seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.